Olá a todos, me chamo Humberto dos Santos, mestrando em Direito e Informação de Vulneráveis pela Universidade de Silva, e no ato vim apresentar o resumo expandido A Política Criminal, de Guerras, Drogas e Controle Social dos Grupos Vulneráveis, de autoria dos bolsistas Humberto dos Santos e Fernando Almeida Frazão, sob orientação dos professores Cláudio Alberto Guimarães e Leonardo Albuquerque Marques. Bem, como apresentação do tema, nós temos a política da guerra às drogas, que inicialmente nasce em 1971, nos Estados Unidos, sob então o governo do presidente Nixon, que via a distribuição e a venda dos neuroentorpecentes como inimigo número um do país. Ele então formula uma série de mecanismos institucionais que se derivam ao longo de toda a América, incluindo a América do Sul, que chega em 1973 ao Brasil através de alguns pactos que o Brasil se torna signatário. Então, formalmente, em 1973, o Brasil ele começa o combate à guerra às drogas. Inicialmente, o Brasil ele institui no Código de 1940, que é o Código Penal, ele institui o uso, a venda ou qualquer da cadeia produtiva de drogas ilícitas como crime. Então, a guerra às drogas ela se torna também uma das políticas principais do modelo repressivo aqui no nosso país. Apresentando mais uma vez a guerra às drogas, dada a análise histórica, nós vamos agora então à questão social dela, onde a guerra às drogas hoje atua como um mecanismo de controle social, haja vista que ela não atinge a todos, ela atinge a determinados grupos da sociedade, principalmente os negros, pobres e periféricos. Como isso é evidente através do nosso sistema carcerário, aquele que é criminalizado, que fica dentro do sistema carcerário, mais de 70% é composto por pessoas pobres, negras e periféricas. Isso mostra que a política de guerra às drogas ela não é geral, ela é seletiva. Dessa forma, ela atua como um controle social de grupos dominantes a grupos dominados. Como a gente pode ver em algumas doutrinas, como por exemplo a Escola Crítica de Barcelona e a Escola de Chicago. O ODS alinhado é o ODS 10, que seria a redução das desigualdades, haja vista que é um problema global, o problema da guerra às drogas, e que atinge desinformemente grande parte da população, principalmente a população mais vulnerável, a população pobre, negra e periférica. Os objetivos do trabalho têm como objetivo geral analisar como a política da guerra às drogas atua como mecanismo de controle social sobre os grupos vulneráveis, aprofundando as desigualdades, como falei anteriormente, através da seletividade penal e de outros recursos. Objetivos específicos do trabalho são identificar seus fundamentos históricos, como foi apresentado inicialmente, e a seletividade penal. Tópico 2, discutir alternativas ao modo punitivo, como redução de danos, muito se buscado na Escola de Chicago, e analisar o papel do Ministério Público no controle externo da atividade policial, principalmente o Ministério Público é aquele que encarrega, como o próprio tópico diz, sobre o controle externo, principalmente sobre as polícias militares, que vão tratar desde a abordagem até o momento da prisão, de fato, se houve legalidade, etc. Os materiais e métodos. O método de abordagem indutivo, o método de prosseguimento ao sócio-jurídico crítico, haja vista o tema da política da guerra às drogas é um interdisciplinar, envolvendo sociologia, criminologia e direito. Nesse trabalho tenta fazer essa interdisciplinaridade, até porque só o direito, a formalidade do direito não seria capaz de dar um tema tão complexo. Outro sim, posso tratar da técnica de pesquisa bibliográfica, será utilizado como materiais obras como obras críticos, da criminologia crítica, como Zaffaroni, Walkman e Barata, e dados estatísticos de relatórios de organizações de direitos humanos, aqui no Brasil, principalmente Fórum de Segurança Pública, 2023 e 2024. Como resultado, foram obtidos a questão da seletividade penal, como já foi abordado inicialmente, que a guerra às drogas ela criminaliza principalmente jovens, abaixo dos 30 anos, negros, pobres e de baixa escolaridade, evidenciando o controle social de grupos vulneráveis. Na escola de criminologia crítica de Barcelona, eles evidenciam isso como uma seletividade do capitalismo, que vai fazer com que a classe dominante exerça, através do Código Penal, o controle sobre as massas. Na escola de Chicago, isso já é um pouco abordado de uma forma diferente, já é um problema urbano, já que nem todos têm as mesmas oportunidades, então grande parte da parcela da população acaba se envolvendo em entidades criminosas por conta da seletividade que ocorre. A violência e militarização. A operação policiais em periferias resultam em execuções e encarceramento em massa, intensificando a exclusão. Muito, envolve a questão da seletividade penal, que foi o primeiro resultado aditivo. E aí nós vamos ter outras teorias, como a teoria do etiquetamento, por exemplo, que vai evidenciar aquele indivíduo periférico como um indivíduo propício a ser criminoso. A própria sociedade etiqueta ele, o classifica como criminoso e ele acaba crescendo com esse pensamento. E aí ele vai se voltando para isso. As abordagens policiais, elas, em grande parte, trazem essa própria teoria do etiquetamento enraizada e fazem que algumas abordagens em periferias, em algumas comunidades, sejam mais violentas do que em outras. Outros sim, alternativas ao proibicionismo. Defesa de políticas baseadas em redução de danos e descriminalização, como o modelo adotado em Portugal. Aqui entra o pensamento de Barata, um grande pensador criminológico, justamente da Escola de Chicago, que propõe medidas alternativas ao modelo repressivo, até porque o modelo repressivo ele é um modelo que ataca diretamente o crime, mas ele ataca somente naquele momento, enquanto o modelo alternativo ele busca uma solução mais duradoura, como por exemplo o termo de ajustamento de conduta no Brasil, que ele busca uma espécie de parceria com a comunidade para que não haja uma contravenção penal ou crimes naquela região. O papel do Ministério Público, atuação fundamental do controle externo, atividade policial e na promoção de um modelo de segurança pública menos repressivo. Aqui o Ministério Público atuaria como utilizador desses mecanismos de alternativa proposto por Barata e Escola de Chicago, e faria com que as polícias, já que ele é o órgão que atua como o vigia, digamos assim, da legalidade dos atos praticados pelas polícias, ele atuaria então para fazer com que essas abordagens fossem menos violentas e, por conseguinte, mais legais. Conclusões. A política do mecanismo de controle social, que aprofunda as desigualdades e violências sociais, criminalizando a pobreza. É um resultado de tudo que nós estamos até agora, a seletividade, a teoria de etiquetamento, assim como os outros. Os dados evidenciam uma seletividade penal que vitimiza massivamente jovens negros periféricos. Mais uma vez eu trago aqui à tona a teoria do etiquetamento, também conhecido como Babelian Approach, que justamente ela vai caracterizar, ela vai etiquetar aquele jovem na comunidade como criminoso. Então ele cresce pensando nisso, e aí ele vai efetuar crimes, porque o entorno dele já o pré-determinou a ser um criminoso. Então isso é uma das coisas que Barata quer combater através das medidas alternativas, como por exemplo a criação de escolas, a criação de praças, etc., para fazer com que esses jovens se sintam atraídos por outros caminhos, senão o caminho da criminalidade. O modelo atual serve de manutenção de hierarquias sociais, não sendo uma política neutra. Aqui entra a Escola Criminológica de Barcelona, que fala que o Código Penal ele é um agente, um instrumento de controle social das classes dominantes sobre as classes dominadas, e que ele é seletivo justamente para que haja esse controle formal social. Por fim, é urgente repensar o paradigma, priorizando direitos humanos e justiça social alternativos ao proibicionismo. Então, esse modelo repressivo ele já é antigo, desde 1971, e do combate às drogas, e ele vem se mostrando ineficaz em alguns pontos. Então, deve-se analisar isso, por que ele está sendo tão violento, por que os combates são tão curtos e tão massivos a algumas determinadas classes, e propor soluções, de fato, mais efetivas, como os modelos alternativos propostos por Barata, por exemplo.
Por fim, eu chego ao fim da minha apresentação, até o tempo nos permite apresentar mais. Eu agradeço a atenção a todos e muito obrigado.